Anvisa proíbe a manipulação de implantes hormonais. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem muita gente revoltada dizendo: ora, mas eu fiz esse tratamento, me senti muito melhor, melhorou muito a minha vida, e isso tanto para as mulheres quanto para os homens. Por que será que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi se meter nesse assunto tão complexo? Quer descobrir por quê? Quer entender um pouquinho mais sobre hormônio e implante hormonal? Então, esse é o assunto da semana. Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele seu like, compartilha, que a gente vai tentar esclarecer o tópico implantes hormonais, ou conhecidos também como chip da beleza. Então, vem comigo! Bem, o que motivou a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a determinar a proibição da manipulação dos implantes, esses chamados chips da beleza, implantes com hormônios, que não são reconhecidos, registrados na própria Agência Nacional de Vigilância, que é o pré-requisito para um determinado medicamento, algum agente utilizado em relação à saúde, poder ser comercializado. Então, o que motivou essa decisão da Anvisa? Bem, para isso a gente tem que retornar em 2020 e 2021, quando várias sociedades médicas, principalmente o grupo ligado à ginecologia e à obstetrícia e à endocrinologia, estavam muito preocupadas com a disseminação, a popularização dessa prática, que é promover uma determinada substância não registrada na Anvisa como solução para problemas muito contundentes, tanto para o homem quanto para a mulher, que é exatamente a ideia de emagrecer, ganhar massa muscular e ter um corpo mais compatível com o que a pessoa acha que é o padrão da beleza atual. Então, essa cultura do corpo perfeito torna as pessoas muito vulneráveis a qualquer tipo de tratamento, entre aspas, que seja propagado, que seja promovido como o ideal para conquistar determinados objetivos. E foi isso que aconteceu com esses implantes hormonais, feitos em farmácias de manipulação. E, muito importante, sem o devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bem, desde essa época, 2020 e 2021, as sociedades médicas perceberam esse movimento cada vez maior de pessoas, até pessoas jovens, de diferentes estratos sociais, com diferentes objetivos, mas todos eles voltados para a estética e para a performance, para rendimento, principalmente atletas amadores, pessoal que faz a corrida de rua, faz essas competições não profissionalizados. E veja como é interessante, os atletas profissionalizados sabem que é proibido o uso de hormônio para melhorar a performance, é o famoso doping, perfeito? Então, por que no esporte amador isso corria livre e solto? Ora, obviamente porque não existe uma fiscalização e nenhum tipo de repreensão como acontece no atleta profissional. O atleta profissional que é pego no doping, no antidoping, ele tem a carreira maculada e às vezes maculada para sempre, não é? Lembrem-se dos velocistas de 100 metros naquela época, de Carl Lewis, Ben Johnson e vários outros, como isso era algo extremamente rigoroso, porque é muito injusto com os atletas que respeitam as regras entrar um competidor turbinado pelo uso de hormônio. Bem, mas nosso papo é aqui
fora do esporte profissional. Então, o que estava acontecendo nessa época 2020-2021 era a profusão da utilização dos implantes hormonais manipulados e que prometiam a solução para quem não estava conseguindo emagrecer, quem não estava ganhando massa muscular, quem se sentia cansado, quem tinha, enfim, queixas ligadas à estética e à performance, a rendimento nos treinos de academia e nos treinos de corrida de rua e outros tipos de competição. Bem, com essa febre, as sociedades médicas pensaram nos possíveis problemas relacionados a essa utilização. E tomaram uma atitude muito interessante, que foi criar um grupo de especialistas, médicos, endocrinologistas, ginecologistas e obstetras e outros profissionais para vigiar a possibilidade de efeitos colaterais relacionados ao uso dos hormônios, com fins estéticos e de performance. E aí eles rotularam, e é o chamado Vigicom, é um grupo de vigilância do mau uso dos hormônios, que finalmente divulgou os resultados depois de um período armazenando as informações de efeitos colaterais e checando se aqueles efeitos realmente poderiam ser atribuídos ao uso indevido do hormônio. E chegaram à conclusão que essa utilização inadequada leva sim a sérios efeitos adversos, pode causar acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, pode levar a fenômenos tromboembólicos, sem contar os outros efeitos colaterais de menor gravidade. Uma vez divulgados esses resultados, a Anvisa reconheceu a significância do método e do que foi divulgado e então proibiu a comercialização dos implantes hormonais manipulados. Uma atitude absolutamente coerente com a função da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é proteger a população, assegurar que o que seja comercializado, produtos utilizados para a saúde, sejam seguros. E é claro que isso vai deixar muita gente chateada, óbvio. Quem usa um implante ou quem usa o hormônio para fins estéticos e de performance e nunca teve problema nenhum, se sentiu prejudicado. Mas vejam, é justo então que numa cultura de corpo perfeito, de grande exigência em relação a rendimento físico e etc., que você consiga convencer pessoas inocentes e que não conhecem os efeitos colaterais a usar um determinado medicamento, entre aspas. Vejam, quando você vai colocar um medicamento dentro do seu corpo, você tem que ler uma bula. A bula deixa muito claro quais são os efeitos colaterais que esse produto pode causar no seu corpo. Independente de eventuais benefícios, é fundamental para a sua decisão individual saber quais são os possíveis prejuízos, efeitos colaterais, efeitos adversos que você pode ter ao utilizar o medicamento. Então, com base nessa liberdade de escolha e na justiça da pessoa tomar decisões bem informada, na minha opinião, a decisão da Anvisa está correta. Esses medicamentos manipulados, os implantes hormonais, eles não têm estudos de farmacocinética, de distribuição e de efeitos colaterais no longo prazo. Ou seja, para que um medicamento seja registrado para uma determinada indicação, esses são dados essenciais, exigências da Anvisa para que o produto possa ser comercializado. Ele tem um número de registro na Anvisa, garantindo que ele tem aquelas características farmacológicas e que os estudos de fase 1, fase 2, fase 3 e pós-comercialização foram realizados e demonstraram um perfil de eficácia
e de tolerabilidade, eficácia, como é que o remédio vai ajudar quem está com um determinado problema. O produto é registrado para uma indicação. Isso é muito importante. Tem gente que defende os implantes dizendo, mas todo mundo usa testosterona há bastante tempo. Sim, é verdade. Dentro de uma indicação precisa. A gente usa a reposição hormonal para quem tem níveis hormonais comprovadamente baixos. E tomamos aí uma série de cuidados para transformar essa insuficiência hormonal num equilíbrio, numa zona fisiológica, e não turbinar desempenho ou influenciar o equilíbrio hormonal de uma pessoa saudável com fins estéticos. É algo completamente diferente. E aí, eu não estou querendo ser o dono da verdade, eu estou apenas discutindo a decisão da Anvisa, que, na minha opinião, foi correta. Vamos, então, investir em estudos bem delineados, estudos que possam demonstrar para a população que vai consumir esses produtos que eles são seguros, além de poderem gerar o efeito desejado. Então, a gente precisa agora ter um momento de bastante racionalidade e usar os mesmos pesos e medidas que são utilizados para outros medicamentos. Então não tem sentido se exigir estudos para analgésicos e antibióticos e não os mesmos critérios para manipulação de hormônios. Vejam, o equilíbrio, o corpo humano é absolutamente perfeito em relação a essa dinâmica de interferência nos hormônios. E aí, a gente acreditar que só porque tem muita gente feliz e comemorando os efeitos milagrosos dos implantes hormonais, que isso pode ser feito sem nenhum critério. Deixar ao bel prazer, infelizmente, não é justo, porque tem muita gente ganhando dinheiro, seja prescrevendo os implantes hormonais, seja manipulando os implantes hormonais ou convencendo pessoas importantes e influenciadores a propagar as maravilhas do chip da beleza ou dos implantes hormonais manipulados. Bem, essa foi só uma introdução. Desculpem a minha empolgação com esse tema, mas isso era algo que incomodava bastante acompanhar, inclusive, colegas médicos que promoviam essa utilização dos implantes como inócuos e inofensivos. Acho que isso até pode vir a ser uma realidade, mas é necessário agora o pé no freio e a gente conseguir, através de estudos científicos, de estudos bem realizados, e pegando então pessoas saudáveis, com níveis hormonais absolutamente normais, e aí avaliar se essa utilização dos implantes é benéfica ou não, se causa efeitos adversos ou não, se isso pode ser feito com implantes que a gente sequer consegue determinar qual é o tempo de absorção, o nível sérico em que eles atuam e outros detalhes indispensáveis quando a gente está falando de hormônio, e hormônio em pessoas jovens. Então, aqui eu defendo a posição da Anvisa, e eu sei que sempre que a gente fala de proibição, de regra e etc., tem muita gente que fica revoltada. Isso também é saudável, né? Opiniões conflitantes são sempre muito positivas para a gente crescer e conseguir evoluir em termos de conhecimento. Coloca no seu comentário qual é a sua observação, o que você acha, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do que tem nesses implantes, vou falar da testosterona, dos anabolizantes, vou falar um pouquinho da gestrinona, dessa novidade aí que ganhou muito terreno em relação aos implantes, e tentar
demonstrar um pouquinho como existe um grande gap aí, uma lacuna em termos de conhecimento e segurança para a gente estar utilizando isso, ok? Espero que tenha sido uma contribuição. Não fiquem aborrecidos quem é de opinião contrária, mas pode colocar aqui, mandar para mim o seu comentário. Não esquece, ó, o e-mail está aqui à sua disposição. E vamos juntos, então, entender um pouquinho como essa área da busca eterna da juventude e da beleza é muito delicada do ponto de vista de saúde e sexualidade masculina.